Meus amigos do Papo de Peso TV, hoje nós vamos abordar cirurgia bariátrica. Está na moda. O que tem de gente obesa não está no gibi. E eu sou ao lado de um dos experts no assunto, Dr. Flávio Kramer. O papo está muito esclarecedor. Oferecimento Ceasa, qualidade, variedade e economia. Pitu, mania de brasileiro. Meus amigos do Papo de Peso TV, como nós falamos no início, hoje nós vamos abordar saúde, principalmente para essas pessoas obesas, que têm sobrepeso, têm diabetes, pressão alta e que desejam fazer a cirurgia porque não conseguem emagrecer. E ao meu lado, meu amigo, meu anjo da guarda, que eu sempre digo isso, Dr. Flávio Kramer. Muito prazer em tê-lo conosco, mais uma vez, né? Que a gente já abordou, já fizemos um programa com você, mas como essa cirurgia caiu no gosto do povo, vamos dizer assim, né? Você está chegando recentemente dos Estados Unidos, você já tem algumas cirurgias nas costas, como diz na gíria. Eu queria que você falasse, Flávio, você que está chegando nos Estados Unidos, qual a novidade sobre a cirurgia bariátrica? Grande abraço, prazer em tê-lo conosco. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite, dizer que por estar na moda, por estar na boca do povo, por estar sendo muito difundida, por estar na mídia, eu acho que é sempre o momento da gente conversar sobre a cirurgia. A cirurgia bariátrica, enfim, até pelo apelo e pela quantidade de pacientes que dela necessitam, é uma cirurgia que, enfim, está o tempo todo exposta na mídia. Então, é nossa obrigação de médico tentar esclarecer as dúvidas, as polêmicas, as situações que ainda pairam. E eu acredito que é um bom espaço para que a gente possa conversar um pouquinho. Veja bem, Flávio, a minha cirurgia foi o bypass. Mas hoje existe o sleeving, né, a cirurgia. Qual a diferença, Flávio? Bom, na verdade, assim, o bypass, durante 3 décadas ou mais, foi a cirurgia que beneficiou a maior quantidade de pacientes, tanto no país como no mundo. Os Estados Unidos, enfim, que é o local onde se faz a maior quantidade de cirurgias, tinha até então no bypass a cirurgia mais realizada de uma maneira muito satisfatória. O Brasil, que é o segundo país do mundo em termos de quantidade de cirurgias, o Brasil já vislumbra com essa condição, começou a sofrer essa mesma mudança. Na verdade, o bypass, que era a cirurgia mais realizada, ainda é muito realizada e é uma grande cirurgia. E é uma cirurgia que beneficia uma gama enorme de pacientes. Eu posso falar de cátedra. Inclusive foi o seu caso, né? Porque é uma cirurgia que não vai só diminuir o peso do paciente, ela conseguiu um feito interessantíssimo, que foi as taxas. Melhorar as comorbidades. Então ela baixa o ácido úrico, ela controla melhor o ácido úrico, os triglicerídeos, colesterol, ela controla melhor diabetes, ela controla a hipertensão de alguma maneira, que o paciente ou tome menos medicação ou enfim, eu pelo menos deixei de tomar insulina. Deixou de tomar insulina, quer dizer, são benefícios que vêm ao lado da cirurgia. Mas com o passar do tempo surgiram outras técnicas e a gente tem a obrigação de pesquisar. E o sleeve tem de vantagem, enfim, além de tecnicamente ser mais simples, né, uma cirurgia que hoje a gente, enfim, faz em menos de 1 hora às vezes, ou até 1 hora de cirurgia por vídeo, e que o paciente, enfim, tem uma chance de complicação grave menor, ela condiciona uma menor mortalidade. É uma cirurgia que, a longo prazo, e até o momento que a gente acompanha, a gente tem uma experiência na literatura de 12 anos, de cirurgia 13, não mais do que isso. E nesse período a gente vê menos desnutrição nos pacientes, então é uma cirurgia que desnutre menos, é uma cirurgia que, para o paciente talvez que tem uma condição socioeconômica menos favorecida, seja uma cirurgia excelente, porque o paciente precisa
repor menos alguns fatores vitamínicos enfim, ele carece menos e ele vai ter complicação nutricional menor. Ok. Agora, Flávio, qual a indicação para se fazer a cirurgia? Na verdade, as indicações pouco mudaram. Todo paciente que tenha tentado por métodos não cirúrgicos perder peso por pelo menos 2 anos e que tenha um índice de massa corpórea, né, que é aquela relação do peso sobre a altura ao quadrado, maior do que 40, ou aquele que tenha 35 a 40, mas que tenha associado ao IMC comorbidades relacionadas à obesidade, quer dizer, diabetes, hipertensão, aumento de colesterol, ou seja, tem aquela chamada... Aquele que tem as taxas igual ao juro de banco, né? Lá em cima. Exato. Tem colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, enfim. Esse paciente ele vai ter indicação de cirurgia, né? Uma vez que ele passe por uma equipe multidisciplinar, e isso é fundamental. A gente não pode estar criando situações em que a gente não tenha segurança. Então, cirurgia segura, ela é feita quando uma equipe multidisciplinar, e aí o cirurgião passa a ser um elemento da equipe, né? Eu me lembro que eu tive que ir, até psicóloga eu tive que ir. Psicóloga, eventualmente, a psicóloga até indica, em alguns casos específicos, psiquiatra, endocrinologista, nutricionista, cardiologista, pneumologista, fazer uma endoscopia, um ultrassom. Tudo isso. Tem que fazer, né? A gente não pode prescindir de nada, né? Todos os pacientes devem realizar um pré-operatório bem feito, devem, se possível, perder até 10% do seu peso, que seria o ideal, né? 5 a 10% do seu peso antes da cirurgia, para melhorar a condição clínica do paciente, para diminuir um pouco o grau de esteatose hepática que alguns pacientes apresentem, para melhorar a condição cirúrgica do paciente como um todo. Então, a gente hoje em dia tende a segurar um pouco mais o paciente, tentar preparar ele melhor, do ponto de vista também de perda de peso antes, porque é um bom teste até, né? Você tem um paciente que perdeu no pré-operatório, você vislumbra um bom resultado. E aquele paciente que não consegue perder nada no pré-operatório, nada de nada, às vezes ele já está sinalizando um mau resultado. Agora, só se faz essa cirurgia em quem tem problema de obesidade, por enquanto, né, Flávio? Veja bem, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, hoje é chamada Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Sim. Ou seja, a cirurgia que era para perder peso, na verdade, hoje não é uma cirurgia meramente para perder peso. É para perder peso, mas não só isso. É para tratar, controlar as comorbidades. Entretanto, no Brasil não é aceito nenhum protocolo clínico, ou seja, para o paciente em si, de cirurgia para paciente com menos de 35 de IMC. Então, pacientes com menos de 35 eles não devem ser operados até o momento. Pesquisas, inclusive na Universidade Federal, foram feitas nos pacientes diabéticos, principalmente aqueles de mais tempo de doença e pacientes mais complicados e que tenham 30 a 35. Que foi o meu caso. 20 anos, né? 20 anos de diabetes, mas você já tinha também pelo peso. Então, o seu caso é mais simples. Agora, aqueles que tenham 30 a 35, até então, não são operados. Quer dizer, o magro não pode fazer ainda? Não, o magro não deve fazer e aquele que tem abaixo de 35 também não é permitido fazer, né? Agora eu vou tomar uma água de coco, cocá, que você já experimentou, já deu o seu diagnóstico, né? Depois de cirurgiado, é sempre bom a aguinha de coco, né? Quando a nutricionista deixar, tá valendo. Tá valendo, né? E essa é sensacional, deliciosa. Água de coco, cocá. Vamos ao intervalo? A gente volta já já. Eu vou a um recado da Master Boy. A Master Boy é uma empresa genuinamente pernambucana que está há mais de 14 anos no mercado de alimentos. Além da indústria, a Master Boy ainda tem 3 lojas em Recife com a variedade e qualidade que você precisa. Uma delas é o Lojão de Carnes Master Boy, que fica em Afogados, na Estrada dos Remédios. No lojão você conta com um serviço de entrega em casa, o Master Delivery. Por isso, na hora de comprar carne e produtos de qualidade, escolha a melhor. Escolha Master Boy. Credibilidade não se faz da noite para o dia. E a Medical está no mercado médico hospitalar há 60 anos. Temos uma equipe técnica e qualificada para atendimento em clínicas e hospitais.
A Medical disponibiliza mais de 12 mil artigos para a sua clientela e a comodidade de um amplo estacionamento. Medical, Avenida Agamenon Magalhães 3158 Espinheiro. Fone 3216-6161. Medical, 60 anos de credibilidade no mercado médico hospitalar. Meus amigos do Papo de Peso TV, estamos voltando aqui direto do Espetos. Eu não sei se podia dizer que era contraproducente você falar bem do Espetos, porque você faz cirurgia pro nego perder peso. Mas que a carninha do espeto é boa, não, Flávio? É boa, mas e tem a salada, e tem uma carne mais magra, e tem uma carne grelhada, e tem o sushi, tem sashimi, peixe, camarão, aí dá para... Aí dá para o cirurgião bariátrico falar né? nisso, né? Agora falar... Mas que é uma picanhazinha boa, não? Sem gordura e mais magrinha e tal. Flávio, eu vou dizer uma coisa, com todo respeito. Tu já visse comer caranguejo sem melar as mãos? Já? É difícil. E picanha sem gordura não é picanha não, meu velho. Não, né? Não tem perigo. Mas pouquinho, e a gente... atividade física... É bom demais, né? Bom, eu tô no Espetos, eu janto no Espetos. No outro dia eu faço 20, 30 gramas de bicicleta e queimei tudo, acabou. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Você hoje é chefe do Departamento de Cirurgia Bariátrica do IMIP, não é isso? Me fale sobre o IMIP e essa cirurgia bariátrica do IMIP. Na verdade, porque muita gente não sabe, né, Flávio? Na verdade, a gente tem um serviço que está na fase inicial, está começando. Na verdade, a gente trabalha já há quase 10 anos na Universidade Federal com obesidade, né, também na cirurgia geral do Hospital das Clínicas e também na cirurgia bariátrica lá. Recentemente a gente teve o prazer, a honra de também adentrar na disciplina de cirurgia abdominal lá da Federal como professor, mas no IMIP, que a gente já tem um serviço de 10 anos de história já. Aí tem um serviço que a gente começou, tem 10 anos de cirurgia geral lá. E aí a bariátrica, a gente tem começado, junto com outros colegas, né, vários amigos nossos, que começamos juntos lá, e que atualmente eu tenho a honra de coordenar. É um serviço que tem aumentado bastante a quantidade de cirurgia, tem uma equipe multidisciplinar já bem organizada. A partir de agora a gente dispõe de todos os especialistas e a gente começou um protocolo multicêntrico. A gente está inserido numa pesquisa ligada ao Ministério da Saúde com 5 serviços no Brasil. Então a gente teve a possibilidade, a honra de fazer parte desse estudo. Então a gente conseguiu operar pacientes que a gente, desde o início do acompanhamento até 10 anos, a gente vai acompanhar esses pacientes em 5 centros no país. E tudo de graça? IMIP é totalmente, assim como o Hospital das Clínicas, vamos frisar completamente de graça. A gente não tem condição de operar a quantidade de pacientes que a gente queria, seja num serviço, nem no serviço privado, nem no público, se opera no mundo inteiro a quantidade de pacientes que precisa. Basta dizer que nos Estados Unidos, que é o lugar onde mais se opera, nem 10% daqueles indivíduos que precisam se operam. A gente também não consegue chegar a isso. Então a gente queria operar muito mais gente. E nesse aspecto, até o SUS, que eu considero talvez o melhor convênio do mundo, e em cirurgia bariátrica não é diferente, o SUS... Também já está fazendo? Há algumas décadas, o SUS não só prevê o tratamento da obesidade, como de um certo tempo para cá, até incluiu cirurgia, como por exemplo o sleeve, que é uma cirurgia mais nova, já está inserida no contexto. Então a gente Você pode fazer a cirurgia do sleeve pelo SUS? Pelo SUS, né? Então, seja no HC, no Oswaldo Cruz, no Hospital Agamenon Magalhães, no IMIP. Para fazer a cirurgia, né, Flávio? O problema é a burocracia. A quantidade de pacientes que a gente tem é muito grande, né? Então a gente não opera aqui em Pernambuco, por exemplo, 10% de quem precisa, né? Seja no âmbito público, seja no privado, né? Porque a quantidade de pacientes, mesmo somada em relação ao contingente que a gente teria de operar, é muito pequena. Agora, Flávio, como é que a pessoa deve procurar, o que é que a pessoa deve fazer para chegar tanto no HC como no IMIP? Na verdade, tudo começaria, né? E aí o cirurgião bariátrico, ele seria, na verdade, uma pessoa a ser consultada ou a ser, enfim, vista
um pouco depois, porque o tratamento começa com quem? Com a endocrinologista, com a nutricionista, né? Com esse apoio que é feito do ponto de vista clínico. Quando os tratamentos clínicos não conseguem um resultado, e isso não deve vir antes de 2 anos de tentativa, quando o paciente tem já uma condição de IMC acima de 40 ou 35 a 40 com comorbidade, naturalmente esse paciente vai ser triado para os serviços, seja da Universidade Federal, seja do Oswaldo Cruz, seja do IMIP, do Agamenon e Otávio de Freitas, enfim, os hospitais da rede pública que absorverão esses pacientes com indicação. Quer dizer, em todos esses hospitais se faz a cirurgia bariátrica? Se faz. A gente teve a oportunidade de começar, na verdade, as cirurgias no Hospital do Exército. Eu comecei lá um serviço, nós começamos lá um serviço. O IMIP já tem, o Hospital das Clínicas foi pioneiro, o Oswaldo Cruz pioneiro, o Hospital Otávio de Freitas, eu tive o prazer também de ir lá com os amigos de lá do Otávio da época, há mais de 10 anos atrás, e começar as cirurgias de lá, ajudar os amigos de lá. Enfim, o Agamenon Magalhães, que a gente começou também o serviço, hoje um amigo da gente... Então você também é um dos pioneiros dessa cirurgia, né, Flávio? Eu considero que eu fui da 2ª geração. Eu tive o presente de ser residente e, entre aspas, assistente e, enfim, colaborador dos pioneiros daqui. Que, no caso, Josenberg Campos. Josenberg foi um também, mas ele ainda... Por exemplo, já teve gente Edmundo Ferraz, antes dele. Edmundo Ferraz, Pedro Cavalcante. Não, porque eu falei Josenberg Campos, porque foi o Josenberg Campos e o Flávio Kramer que me operaram. E foi sucesso total. Tanto é, Flávio, que eu fiquei impressionado que eu fiz a cirurgia numa quarta-feira, saí do hospital num sábado, na quarta-feira de madrugada, da quarta para quinta, já saí sem insulina, Flávio. Isso, para mim, foi extraordinário. Você está entendendo? Realmente é por isso que a gente teve que inserir o nome cirurgia bariátrica e metabólica, porque ela não é só baseada na perda de peso. Quer dizer, você não perdeu peso ainda e já saiu do hospital sem tomar insulina e nunca mais tomou. Não, nunca Quer mais dizer, a cirurgia é também metabólica, né? Mas voltando a Josenberg, que a gente operou você junto e tal, ele hoje é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele foi eleito agora, enfim, na última eleição. Ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira. A gente junto de professor Pedro Cavalcante e outros mais, a gente compõe a Sociedade Brasileira Capítulo Pernambuco. Então, a gente também acha que, em sociedade, a gente faz melhor. Então, se a gente se unir dos serviços privados, públicos, universitários ou não, se a gente unir a nossa cirurgia bariátrica, os cirurgiões, a equipe multidisciplinar em geral, a gente tem resultado melhor. Então, eu sempre fui uma pessoa que tentei pensar em conjunto, né? Eu acho que se a gente se unir, a gente tem muito a oferecer aos que nos procuram, né? Então, a gente tem aqui excelentes cirurgiões, né? A gente tem os pioneiros, Edmundo Ferraz, professor Edmundo, professor... Joaquim Branco foi um dos pioneiros daqui da cidade. Joaquim Branco foi um dos pioneiros, né? Pedro Cavalcante, lá no Oswaldo Cruz, com, enfim, o Fernando, o pessoal. Josenberg, enfim. Tem uma gama de cirurgiões que não deixa a desejar para o nosso país. Assim, eu tive a oportunidade de sair agora para estudar em outro serviço, fora do Brasil, e a gente não deixa nada a desejar. A gente tem aqui uma condição boa de preparo, a gente tem psicólogas, nutricionistas, endocrinologistas de primeira linha, né? Aliás, eu acho que em termos de medicina, Pernambuco está num patamar bem acima de muita gente. Briga com o Brasil inteiro. Não brinco, né? Pernambuco ou é o maior, é o melhor, é o primeiro. Mas eu acredito que, tá ali. Nesse aspecto, eu acho que a gente está caminhando bem. A gente precisa só, assim, aglutinar mais para que a gente possa discutir mais, para que a gente possa crescer junto. Eu acho que agora a gente tem um presidente da Sociedade Brasileira pernambucano, a gente tem todo o interesse de juntar para que a gente tenha mais força, né? A gente possa levar uma mensagem mais, enfim, mais que chegue até o paciente de uma maneira mais clara, né? E que a gente tenha mais união entre os integrantes da equipe multidisciplinar. Muito esclarecedora. Está aí. Um dos maiores cirurgiões bariátricos desse país, meu amigo Flávio Kramer. Este foi mais um
Papo de Peso TV. Um grande abraço. Comercial de cerveja no carnaval é sempre aquela mesma coisa, né? Os mesmos blocos e tal. É legal. Mas pra variar, a Skin esse ano resolveu homenagear uns foliões diferentes, como os do bloco Rolinha Preguiçosa. Os cineastas do Quero Exibir Meu Longa. Sem esquecer dos alpinistas do Só o Cu Me Interessa. Por quê? Porque sim. Skin, porque é gostosa, porque me leva que eu vou. Sim, porque é Skin. Beba com respeito e moderação. Ó o bloco do pula-corno aí.